Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é Ageu. Bom, agora aqui na tela do computador vamos então aos fundamentos e ensinos do livro de Ageu. Se é a primeira vez que você assiste a um vídeo da série, eu preciso te explicar algo muito importante, que é o seguinte: nós não vamos estudar esses fundamentos e ensinos de maneira ampla, profunda, a qual é o ideal para o nosso estudo bíblico aprofundado. Por quê? Porque a direção que Deus deu para essa série de vídeos é que nós estejamos estudando fundamentos e ensinos não com contexto histórico, pano de fundo, geografia, quem é o personagem. Não é isso. Talvez algumas questões proféticas. Não é necessariamente isso que o Senhor me direcionou, que o Espírito Santo me direcionou para gravar nessa série de vídeos. Então, se é o primeiro vídeo da série que você assiste, eu quero já te deixar esse alerta. Né? Não é um estudo aprofundado do livro, mas nós estamos estudando alguns fundamentos e ensinos, alguns versículos, e o que esses versículos, de cara, de imediato, nos conduzem a praticar a caminhada cristã. Né? O que eu me enchendo nessas verdades, eu vou agir, né? Eu vou colocar em prática o que? Então, é nesse sentido, ok? Nós vamos estudar. Bom, vamos lá. Nós vamos estudar aqui, no livro de Ageu, são princípios fundamentais para a fé. O desafio à fé é o mesmo em cada geração. Busque primeiro as coisas de Deus e confie nele para prover as necessidades básicas diárias da vida. A glorificação de qualquer trabalho que busquemos vem da presença de Deus. Então, qualquer trabalho que nós viemos a fazer só vai ser um trabalho glorificado porque nós vamos buscar algo que venha da presença de Deus. Por quê? Porque nós vamos priorizar as coisas de Deus. Então, no meu dia a dia, na minha tarefa, você no seu dia a dia, nas suas tarefas, nós precisamos priorizar o reino de Deus, as coisas de Deus, e confiar que Ele vai cuidar de tudo. E muitas vezes é difícil. Eu sei que às vezes é difícil e nós somos tentados a não priorizar o reino de Deus. Deus nos chama para entregar o que somos, o que temos e tudo o que fazemos a Ele. Ageu 1, do 1 ao 2. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. E aí continua o texto. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, o povo havia sido liberto do cativeiro, teve algumas levas, né, do povo que retornou, alguns permaneceram no cativeiro babilônico, preferiram assim, por N questões, mas o que acontecia? O templo não foi restaurado de imediato. Houve uma batalha ali, uma dificuldade. Chegou um momento em que eles precisavam reconstruir o templo,
Só que ao mesmo tempo em que eles sabiam disso, chegou um tempo que quer saber, para que eu vou ficar aqui investindo, semeando para o templo, para a reconstrução do templo, se eu tenho que restaurar minha casa, se eu tenho que ver onde eu vou morar, se eu tenho que cuidar das minhas coisas, da minha família, para que tudo isso? E aí o Senhor traz uma palavra poderosa para a vida deles através do profeta Ageu. Acaso é tempo de habitar de vós em casa painelados, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ou seja, a obra de Deus está sofrendo porque vocês não estão semeando, não estão apresentando o melhor de vocês para a obra e vocês estão investindo na casa de vocês, nas coisas de vocês. Não vai ser assim, não pode ser assim. Então foi essa a palavra. Então faça da obra de Deus uma prioridade, tanto com o seu tempo como com o seu dinheiro. Certo? Ageu 2. Deixa eu voltar aqui. Eu sei, queridos, eu também já passei por tudo isso. Passo ainda em muitas questões, principalmente relacionadas ao tempo. Só que o Senhor é o Senhor tanto do tempo, como Ele é o Senhor do nosso tesouro, como Ele também é o Senhor do nosso talento. O Senhor do tempo. Então, se nós priorizamos, o Senhor ajusta para que as coisas se encaixem. É importante diferenciar aqui, não é você estar em toda e qualquer reunião na sua congregação e você deixa de cuidar da sua casa no horário que você teria. Por exemplo, você trabalha, né, ao longo do dia e você tem reuniões e cultos e atividades durante a semana inteira à noite, fora o fim de semana, e o único tempo que você tem para você cuidar da sua casa, cuidar da sua família, você abrir mão disso para poder estar mais um dia, mais uma vez, realizando a obra e deixa de cuidar da sua casa. Está errado. Né? A culpada não é a obra de Deus. Culpado não é Deus. É você e eu que precisamos submeter o nosso tempo ao Senhor. Pedir que Ele nos ajude a nós nos organizarmos. Né? O problema é que muitas vezes nós nos cercamos de atividades quando na verdade não são prioritárias para aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. É algo muito importante para nós refletirmos. Mesma coisa com recurso financeiro, com dinheiro, com o tesouro. Muitas pessoas querem trocar o telefone, trocar de carro, trocar mobília, trocar eletrodomésticos, eletrônicos, querem viajar, passear, jantar fora, comprar roupas e estão fazendo pouco caso daquilo que é importante para a semeadura no reino de Deus, para missões, para obras sociais, para a pregação do Evangelho. Então, é importante também servir ao Senhor com o nosso tesouro e também com o nosso talento, né? Então, Deus nos deu o nosso talento. Então, se nós temos o nosso tempo, temos o tesouro e o talento, né? Os 3 T's da mordomia cristã, né? Os 3 T's da mordomia cristã: tempo, tesouro e talento. Se Deus nos deu eles, é para que nós possamos priorizar o reino de Deus. Ok? Ageu 2, 6 a 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez dentro em pouco farei abalar o céu, a terra, o mar, a terra seca, farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e me encherei de glória a esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então é uma palavra de Deus dizendo daquilo que Ele faria. E um grande detalhe aqui: que última casa é essa? Né? Seria
o templo restaurado. Então, a restauração da última casa, né, do segundo estágio do templo, seria maior do que naquele primeiro momento em que estava em ruínas. Ok? Essa última casa seria apontando para isso. É algo importante a entender, né? Na tradição judaica, a expressão última casa equivale à segunda casa, sendo o templo do Salomão a primeira. Então esse templo estaria erguido no tempo de Jesus, né? O segundo. Embora, se nós formos ampliar e embelezar, né, aquilo que foi o novo templo, né, por Herodes. Então é muito importante entender que essa última casa, ela também aponta para o Senhor, né, algo que aponta especificamente também para o Senhor. E se nós formos ver no versículo 7, farei abalar todas as nações, as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos, né? E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. A expressão farei abalar todas as nações indica o tratamento final de Deus com o mal, né? Isso aponta para o final, logo antes do mundo vindouro. E encherei de glória esta casa se refere em parte à dedicação do templo atual de Zorobabel, esse que estava tendo dificuldade na restauração, tá? Mas também profetiza a habitação de Deus em santuários humanos através de Cristo Jesus. Então, na verdade, por mais que também estivesse falando do templo restaurado, ele fala também de nós, cristãos, a habitação do Senhor. Né, também aponta para nós. Entenda que é a presença de Jesus que produz glória. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. De glória em glória. Quem? Nós somos contemplando a glória do Senhor na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, o Espírito Santo em nós faz com que nós tenhamos o nosso rosto desvendado, sai à venda. Então, nós contemplamos o que? A glória de Deus em nós, através da sua própria imagem em nós, porque nós somos transformados pela glória dele, etapa a etapa, passo a passo, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Ou seja, a vida de Cristo em nós faz com que nos pareçamos cada vez mais com o Senhor, né? Faz com que nós sejamos cada vez mais a imagem e a semelhança de Deus. E aí sim, isso vai produzir glória na nossa vida. Ageu 2, a partir do 15, vamos ler até o 19. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr-lhes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha um lugar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos, não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai essas coisas. Já não há semente no celeiro, não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos.
mas desde este dia eu vos abençoarei. Então o Senhor estava repreendendo de uma forma muito clara, né, essa verdade. Tem no capítulo 1, de Ageu, eu gosto muito desse texto, porque ele fala, nós lemos versículo 4, por exemplo, né? Acaso o tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Né? Nós já abordamos isso. E aí, olha só, versículo 6. Tende semeado, de Ageu 1, tende semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestíveis, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr num sactel furado. E aí, versículo 9. Esperastes um muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então é muito claro, sabe? Muitas vezes passamos por algumas questões porque nós não priorizamos o reino de Deus. Então nós não priorizamos, nós não consideramos. E aqui tem a palavra, considerai, eu vos rogo. Olha, presta atenção no que está acontecendo. Considerai. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo. Considerai, antes de vocês colocarem pedra sobre pedra no tempo, antes daquele tempo. Então, alguém via um monte de 20 medidas e tinha só 10. Viu um lagar para tirar 50 e só conseguia 20. Olha, lembra? Feridos com queimaduras, com ferrugem, com saraiva. E ninguém se voltou para mim considerar isso. Olha o que está acontecendo com você. Será que não é porque você está me negligenciando a vida comigo? Preste atenção, tá vendo? Já não tem semente no celeiro. É muito interessante porque a Bíblia fala que o Senhor é aquele que dá semente ao que semeia. Se eu não estiver enganado, segunda carta aos Coríntios, deixa eu abrir aqui, para eu não falar erradamente. Segundo Coríntios 9, se eu não me engano, deixa eu ver se é isso mesmo. 9, exatamente. E isto afirma, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ou seja, Deus é poderoso para nos dar o que é suficiente e superabundar, sobejar, para que o que superabundar e sobeje nós possamos fazer a boa obra, abençoar os outros, como está escrito. Distribuiu Deus pobres e sua justiça permanece para sempre. E aí, ó, detalhe. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, se não está tendo semente no celeiro, é porque aquele que dá semente ao que semeia, Deus, não está dando semente. Por que não tem semente no celeiro? Porque a semente que eles tinham, eles não estavam semeando para a obra de Deus. Então, já que eu sou aquele que dá semente ao que semeia,
né? Deus, né, se posicionou: eu sou aquele que dou semente ou que semeia, e eles não querem semear, eu não vou mais dar semente. Então, por isso que não havia semente no celeiro. Então, é muito interessante isso aqui. Então, escolha crer e considere como verdade que quando nós deixamos uma ambição egoísta e uma agenda pessoal lotada, aquilo que eu falei, aqui ó, nos concentramos no progresso do reino de Deus, ele irá nos abençoar até o fim. Então, se nós priorizarmos, escolher crer e considerar como verdade, né, que não dá para a gente ter uma ambição egoísta, pensar só em nós mesmos, o Senhor vai nos abençoar até o fim. Então nós precisamos estar confiantes nisso, certos nisso, em nome de Jesus. Amém? E aí? Esses ensinamentos puderam edificar a sua vida? Olha, se você foi edificado, eu ficaria muito feliz se você comentasse aí abaixo. Se não te edificaram, se você também não gostou desse vídeo, comente também, dizendo aquele ponto que você achou que não te edificou. Será muito importante para mim, tudo bem? Olha, eu quero te entregar alguns presentes. Eu quero te entregar os slides dessa aula para você baixar. E também eu quero entregar para você um guia com 3 passos simples, mas poderosos, que, se praticados, nos ajudam a renovar a nossa vida espiritual, nos ajudam a reaquecer a nossa vida espiritual. Tudo bem? Como é que você baixa esses presentes? Você pode baixar seus presentes aqui, ó. Aqui em cima vai aparecer aqui abaixo presente. Você poderá baixar também aqui abaixo na descrição. Ok? Você pode baixar também do outro lado aqui, ó. Tá vendo onde está a setinha? Download dos presentes. Você pode baixar aqui e no final do vídeo vai aparecer aqui nessa lateral também. Tudo bem? Não se esqueça de se inscrever no canal e clicar lá no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu publicar novos vídeos, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.